Eu vou pedir a Deliane para ler, então, o texto de Joel, capítulo 2, versos 1 e 12. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Então, esse texto é um texto escatológico. Escatológico por quê? É porque ele não foi um texto simplesmente utilizado para aquela época, mas ele é um texto que se refere também a uma chamada consagração nos últimos dias. A gente observa isso quando a gente toma os escritos da irmã White, ela fazendo uma aplicação aos nossos dias. E nós temos esse outro texto aqui, que eu gostaria que vocês também observassem bem. Nós vamos ler. Eu vou pedir a Deliane para ler. Por favor, Deliane. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então, esse aí é do verso 15 ao verso 17 de Joel, capítulo 2. Esses textos eles são utilizados pela irmã White exatamente para poder chamar o povo do advento a uma consagração. Ela diz, baseado, evidentemente, aqui em Apocalipse 3, que é a mensagem de Deus ao Laodiceia. Como vocês sabem, as igrejas ali do Apocalipse, elas representam, cada igreja daquela representa um período do povo de Deus na história. A igreja de Éfeso, ela representa a primeira igreja, a igreja do ano 31, e ela significa desejável, porque ela foi uma igreja realmente desejável, foi uma igreja que trabalhou muito. Os pioneiros da fé cristã, eles não tinham amor à própria vida em função do evangelho. Eles amavam mais a Deus do que a si mesmos, por isso eles foram martirizados. E essa igreja, então, ela recebe esse título de desejável. A última igreja, no entanto, é a igreja de Laodiceia. É uma igreja que recebe reprovações, é uma igreja, Deus vai dizer para essa igreja, Jesus vai dizer que a igreja, pelo fato de ser morna, ela provoca vômito. Quem dera ela fosse uma coisa ou outra, ou seja, quem dera ela fosse fria ou quente, porque aí ela seria uma igreja definida. Aí no verso 15 e 16 ele diz assim, conheço as tuas obras, Apocalipse 3, que nem és frio e nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, não és nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, ele fala essas palavras com lágrimas na voz. Na realidade, o desejo de Cristo é que a sua igreja se erga, que essa igreja se consagre de todo o coração. E a gente sabe, irmãos, a gente tem visto que a igreja tem passado por uma fase, nesses últimos anos, de muita mornidão, muita sequidão até, eu diria, muitos problemas interpessoais. Quantas vezes a gente tem que reunir comissão para poder tratar de dissensões entre irmãos, problemas de casais. A igreja parece que ela perdeu aquele hábito de reunir as comissões para poder planejar trabalho missionário, a ter uma agenda de trabalho, a igreja toda semana, pelo menos, sair, fazer visitas missionárias, montar pequenos grupos, fazer entregas de alimentos. A igreja perdeu praticamente como um todo, ela perdeu esse hábito, porque a igreja também, ela parou de se devotar, ela começou a se identificar demais com o mundo. As pessoas começaram a ficar muito presas a determinados hábitos, como o hábito de internet, televisão, e começaram a relaxar a oração, a uma devoção mais intensa a Deus. Essas coisas começaram a acontecer. E a gente percebe que a igreja ela vive um período de sequidão
exatamente por causa do comportamento dela. Mas Deus ama essa igreja. Então, a irmã White, ela diz assim, eu vou até pedir a Deliane para ler, é um texto que eu gosto muito, é um texto que eu sei de cor, mas eu vou pedir a Deliane para ler, ela falando qual a nossa grande necessidade. Pode ler, Deliane. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Continuando. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe peçam do que pais terrenos estão a dar boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para concedermos sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121. O que a gente deduz dessa passagem é que se a igreja estivesse orando devidamente, ela seria uma igreja reavivada. E eu tenho observado, porque, assim, muito embora nós estejamos separados fisicamente, eu sou sempre em contato com um, com o outro. Eu tenho observado que, nesse período de quarentena, a igreja tem orado mais. E talvez Deus tenha... Talvez não, com toda certeza. Deus permitiu que isso acontecesse. Eu falei para vocês, falei ontem, ou antes de ontem, que eu acredito, aí eu particularmente acredito, né? Eu vejo que tem pelo menos 5 razões para essa quarentena. 5 razões pelas quais, ou uma das 5, né? Há pelo menos 5 razões pelas quais nós estamos vivendo essa situação hoje. Eu não vou falar sobre elas, porque não é a questão aqui. Porque, para mim, não é importante a razão pela qual nós estamos passando por essa situação. Isso não é o importante para mim. O importante é que nós estamos passando por essa situação. E Deus está fazendo uso dessa situação para fazer com que as pessoas meditem, com que as pessoas orem, com que elas pensem em determinadas situações, em circunstâncias que normalmente as pessoas não fariam. Por exemplo, pouco antes do coronavírus, como é que estavam as pessoas? Correndo para estudar, correndo para trabalhar, para ganhar dinheiro, para poder melhorar o seu estilo de vida. E muita dissensão, muito problema, muita dificuldade. Era essa a situação que nós estávamos vivendo. Então, Deus, muitas vezes, ele permite, e eu até vou mais longe, independente da razão pela qual nós estamos vivendo essa situação, Deus está por trás de tudo, irmãos. Porque a própria irmã White diz que na marcha e contramarcha dos acontecimentos, não são os políticos que têm o controle da situação do mundo. Não é a besta do Apocalipse que tem o controle do mundo. Não são os Illuminatis, ou seja lá o que for. Quem tem o controle é Deus. Nada acontece se não for pela permissão dele. Então, o que nós estamos vivenciando agora, como eu já falei esses dias, nós entramos numa esteira que vai levar fatalmente até a última crise e a volta de Jesus. Esse texto diz assim, cumpre-nos, porém, mediante, vejam só, confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus. E é exatamente isso que nós devemos fazer nesse momento em que nós estamos vivendo. Ok? É confessar, se humilhar, se arrepender e orar fervorosamente. Então, essa situação que nós estamos vivendo é uma situação profética, por quê? Porque ela diz, eu mostrei para vocês no quadro, que a igreja ela vai ter que se revestir do poder do Espírito Santo antes de entrar nessa crise final. E amanhã nós vamos falar mais um pouco a respeito disso. Certo? Aí, aqui em Apocalipse, nós voltamos aqui para Apocalipse novamente, está lá no verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires. O ouro refinado pelo fogo significa a fé provada pelo amor. As vestiduras brancas, essas vestiduras significam a justificação pela fé, ou seja, nos revestirmos de Cristo, da graça de Cristo.
a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. A nudez significa as nossas próprias obras, sem revestimento de Cristo. Colírio para os teus olhos. Esse colírio significa a unção do Espírito Santo, a fim de que vejas. É só o Espírito Santo que pode fazer com que nós enxerguemos a verdade. A Deliane vai ler, então, agora para continuar o texto. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sobre a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. Tá, uma das razões dos nossos insucessos, digamos assim, eu estou falando de maneira geral, não quero dizer que não tenha um grupo ou outro que não seja bem sucedido, que não exista igreja fervorosa, a gente sabe que existe. Mas, de uma maneira geral, um dos fatores responsáveis pela mornidão da igreja é a falta desses dois elementos fundamentais, o reavivamento e a reforma. O que seria esse reavivamento? O reavivamento tem a ver com oração, tem a ver com cânticos, tem a ver com devocional, tem a ver com jejum, com entrega total da vida a Deus. Isso é um reavivamento. O reavivamento, por exemplo, aquelas pessoas que têm hábitos de ouvir músicas do mundo, uma pessoa reavivada, ela quer ouvir louvor. Aquelas pessoas que, por exemplo, tem preguiça de orar, que não gosta de levantar cedo para orar, ela vai passar a levantar cedo para orar. O reavivamento leva a pessoa a querer estar perto de Deus, a querer fazer a vontade de Deus. Há uma mudança, um desejo de clamar a Deus. Há um desejo de erguer a mão ao céu, de realmente comungar com Deus. É algo que vem lá do fundo do coração. O reavivamento mexe com as pessoas. Eu gosto muito de John Wesley falando a respeito desse ponto. Ele diz que a vida cristã ela tem duas vertentes. Ele diz que a vida cristã tem os chamados exercícios de piedade, que é a oração, o jejum, o estudo da palavra de Deus, os livros devocionais, dessa entrega de passar vigílias com Deus. Ele chama isso de exercício de piedade. Mas ele também diz que a vida cristã é composta de exercício de misericórdia. O que é exercício de misericórdia? É atender ao pobre, ao necessitado, é ver o que o outro está precisando, é ter compreensão com o outro, não é? Então, tudo isso faz parte de um reavivamento. Mas a reforma, o que significa reforma? A reforma significa mudança nos hábitos de vida. Então, por exemplo, a gente não, evidentemente que a gente não vai ficar julgando as pessoas pelo que as pessoas vestem, pela aparência das pessoas, mas, a bem da verdade, o que a pessoa veste, o que ela come, o que ela fala, diz muito a respeito dela. Então, por exemplo, uma pessoa que é uma pessoa reformada, ela vai perguntar: o que Deus quer que eu coma? Como ele me orienta, como adventista do sétimo dia, a comer hoje? E isso faz parte de uma reforma. Por isso é que, a partir lá dos anos de 1860, a irmã White recebeu a reforma de saúde. Aquilo ali, ela não escreveu assim ao léu, ela não escreveu para o ímpio, ela escreveu aquilo para o povo de Deus. Deus disse: olha, o meu povo deve se alimentar dessa forma, assim, 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 por isso, 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 isso. E uma coisa que me entristece muito, irmãos, é chegar na casa de um adventista e ver um adventista do sétimo dia se alimentando igual um ímpio. Não há reforma. Eu não posso me vestir como ímpio. Seja homem ou mulher, eu não posso. Eu, quando chego no espelho, eu tenho que olhar para a minha aparência e eu tenho que me perguntar: será que eu estou me vestindo como um adventista do sétimo dia que está se preparando para a trasladação? Então, essa é a diferença. Quando você tem apenas reavivamento e não tem reforma, você tem um pentecostalismo barato. E quando você tem reforma sem reavivamento, você tem
como é que se diz? Você tem um legalismo exacerbado parecido com aquele dos fariseus. Então, a gente precisa ter as duas coisas. A gente precisa ter o reavivamento e a gente precisa ter também a reforma. A gente precisa mudar tanto a nossa maneira de adorar quanto a nossa maneira de viver. Tá ok? É o que ela está dizendo aí. Isso que significa comprar lá o ouro, as vestiduras brancas, o colírio, é isso que significa. Tá bom? Importante a gente entender isso. Pode continuar, Adeliane. A reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada, e no realizá-la, precisam fundir-se. Entendeu aí, irmão? É uma mensagem dela, ela está dizendo aí isso em mensagens escolhidas, né? É que as duas têm que fundir-se, tá ok? Bom, vamos lá. Ela diz assim, o povo de Deus não suportará a prova, a menos que haja um reavivamento e uma reforma, mas esta deve começar a sua obra purificadora entre os ministros. Eu sempre que tenho oportunidade, e eu sou uma pessoa que tenho muito assim, tenho voz, graças a Deus, aí na organização, eu tenho falado com meus colegas que nós precisamos dar um exemplo de reavivamento e reforma. Nós, pastores. E eu tenho observado que um número cada vez maior de pastores tem aderido a essa modalidade, essa mudança. E eu estou vendo assim que realmente Deus está preparando o seu povo, não é? Porque os ministros têm que ser, eles precisam ser os primeiros. Nós temos que ir na frente do povo, tá certo? Mas para a gente entrar na crise final, nós precisamos de reavivamento e precisamos de reforma. Eu coloquei aqui algumas características da reforma verdadeira, tá certo? Vamos lá. Espírito de oração. É oração em casa, é oração na igreja. Espírito de oração. Aqui na minha casa, nós nunca oramos tanto quanto nós estamos orando agora. Estamos parando diversas vezes ao dia para orar, sem falar na oração de madrugada que eu faço. A Eliane também costuma orar de manhã cedinho. Então, espírito de oração. Espírito de sincera conversão. Então, irmãos, convertido, sabe? Uma boca que louva, a boca de um convertido, não fala palavras chulas. A boca de um convertido não permite que entre por ela coisas imundas, e nem que saia coisas imundas. Espírito abnegado e generalizado de trabalho missionário. Então, é reavivado? Tem que sair, tem que visitar os vizinhos, tem que visitar os amigos, tem que... Agora, nós estamos aí nessa situação completamente diferente, que a gente não pode sair muito. Nós saímos aqui dentro do condomínio, sábado e domingo. Nós entregamos o livro missionário, recolhemos alimento, recolhemos uma quantidade grande de alimentos que os vizinhos deram com toda alegria, com todo prazer. Nós ficamos conhecendo vizinhos que nós não conhecíamos, amáveis. Olha, nós vamos ler o livro. Não é? Alguns até propuseram a gente fazer um pequeno grupo aqui quando terminar a quarentena. Então, sabe, o trabalho missionário ele tem que estar na massa do sangue de um adventista. Nós temos que viver, nós temos que exalar essa mensagem que é linda, oferecer para as pessoas uma alternativa de estilo de vida que elas não têm. Tá certo? Depois, espírito de louvor e ação de graças. E esse louvor não é só cantar, mas é cantar com espírito, é cantar com ação de graças, é nós sermos pessoas realmente abnegadas, é ajudar o próximo, é devolver o nosso dízimo, entregar a nossa oferta, é saber se alguém precisa de alguma coisa, a gente procurar ajudar o máximo que a gente possa ajudar. Não é? E isso que significa espírito de louvor. A manifestação do Espírito Santo, isso tem que ser algo bem presente. E o Espírito Santo se manifesta, irmãos. E ele se manifesta de que forma? Quando nós oramos por um doente, o doente fica curado. Quando nós oramos por uma pessoa que está endemoniada, o demônio vai embora. Quando nós oramos por um casal que está vivendo problema, a família se acalma. Então, essas características, elas fazem parte de uma verdadeira reforma. Bom, aqui na Grande Conflito, página 396, ela diz assim, em todo avivamento está ele, agora eu vou falar sobre perigos, tá? A gente falou até agora das características da reforma. Agora a gente vai ver uma contrafação diabólica, que é a parte do diabo, que ele não vai deixar barato, e os perigos que nós vamos enfrentar
quando fizermos um reavivamento da igreja. Ela diz assim: em todo o avivamento está ele, Satanás, pronto para introduzir os de coração não santificados e desequilibrados de espírito. Nenhuma reforma em toda a história da igreja foi levada avante sem encontrar sérios obstáculos. Eu peguei esse texto, esse é do Grande Conflito 396, na página 398, eu peguei um texto, eu tenho uma mente muito organizada, sabe, irmãos? Eu gosto de pegar o texto assim, pensar, pegar um ponto aqui, outro ali, e ir analisando assim, ponto por ponto, para poder concluir. Esse texto, eu vou pedir a Deliane para ler sem os números, e depois nós vamos pegar esses números e vamos analisar. A página 398 do Grande Conflito. Pode ler, Deliane. Desperte do sono o povo de Deus e inicie com fervor a obra de arrependimento e reforma. Investigue as Escrituras para compreender a verdade como é em Jesus. Faça uma consagração completa a Deus e não faltarão evidências de que Satanás ainda se acha em atividade e vigilância. Com todo o engano possível, manifestará ele seu poder, chamando em seu auxílio os anjos caídos de seu reino. Olha só o que eu descobri estudando esse texto aqui. Eu enumerei algumas coisas. Então, desperte, número 1. A igreja precisa despertar. Eu, como membro da igreja, preciso despertar. Eu, como filho de Deus, preciso despertar. É o primeiro item. Despertar do quê? Do sono. Então, o povo de Deus tem que despertar do sono para poder iniciar uma obra com fervor. Certo? Uma obra de quê? Arrependimento. Então, despertar, arrependimento. Segundo ponto, despertar para o fervor, arrependimento. 2. Terceiro, e reforma. Terceiro ponto, e reforma. 4, investigue as Sagradas Escrituras para aprender a verdade como em Jesus. É o 4, investigar as Escrituras. Depois, fazer uma consagração completa a Deus. É o 5º item. Tá certo? Aí, não faltarão evidências de que Satanás ainda se acha primeiro, em atividade. Segundo, em vigilância. Terceiro, com todo engano possível, manifestará a ele o seu poder, chamando em seu auxílio os anjos. 5º item. Então, nós temos 5 itens em cima de consagração, de entrega, para despertar o povo de Deus. Satanás tem 5 itens embaixo. Eu percebi isso no escrito Ellen White, para poder atacar a igreja. Então, não vai ser fácil a gente caminhar, mas Deus estará conosco e nós seremos vitoriosos. Mas a gente tem que saber que isso vai acontecer, certo? A mensagem escolhida do volume 2, na página 95, ela diz assim: o fanatismo aparecerá mesmo em nosso meio. Virão enganos e de tal caráter que, se possível fora, desviariam os próprios eleitos. Ok? Agora nós vamos ver, irmãos, um outro extremo que ela apresenta lá no Obreiros Evangélicos, página 170. Eu vou pedir a Deliane para ler esse texto. Quando o Senhor opera mediante instrumentos humanos, quando os homens são movidos com o poder do alto, Satanás leva seus agentes a exclamar fanatismo e a advertir o povo a não ir a extremos. Cuidem todos quanto a soltar este brado, pois conquanto haja moedas falsas, isso não diminui o valor da que é genuína. Porque há reavivamentos e conversões falsos. Não se segue daí que todos os reavivamentos devam ser tidos em suspeita. Não mostremos o desprezo que os fariseus manifestavam quando disseram: este homem recebe pecadores. Lucas 5, 15, verso 2. Então, ela está dizendo o seguinte, que há reavivamentos verdadeiros. E os reavivamentos, eles normalmente também se manifestam de maneira muito calorosa. Os irmãos, por exemplo, eles expressam mais, eles são capazes de dizer aleluia mais alto um pouco, glória a Deus. Isso é normal. Isso acontecia no movimento adventista. Por exemplo, o movimento adventista, quando começou, os irmãos oravam de uma maneira muito diferente de como nós oramos. Eles oravam, por exemplo, com a mão levantada para o alto, com a cabeça voltada para o alto. Não é? Eles falavam mais aleluia, falavam mais glória a Deus. E a nossa igreja, no Brasil, especialmente no Sudeste, ela não tem muito esse hábito. Mas, normalmente, quando a igreja ela é mais fervorosa, ela tem também manifestações somáticas. Não é como o falso Pentecostes, não é como o fanatismo, mas nós não podemos chamar o verdadeiro reavivamento de fanatismo, aquele fervor que vem naturalmente com
uma expressão sincera, honesta e verdadeira de amor a Deus. Tá certo? Então, é um outro extremo que a gente deve evitar. Exatamente. A Deliane está falando aqui, a própria reforma de saúde, muitas vezes é vista como fanatismo, e não é. A reforma de saúde está nos escritos que o Senhor inspirou Ellen White para passar para nós, exatamente para que nós não fiquemos doentes, para que a gente tenha uma mente mais clara, a fim de compreender melhor as mensagens dos céus. Bom, vamos falar agora um outro ponto que também é muito importante e que eu separei aqui, também está nos escritos dela, com relação à nova luz. Nesses últimos dias, deveriam aparecer muitas pessoas pretendendo ter uma nova luz e lançando descrédito à teologia adventista. Isso pareceria. A gente está vendo, irmãos, desde o início da obra adventista, que aparecem pessoas, normalmente aparecem como reformadores, homem ou mulher, e vêm com aquela aparência de santo, e parece muito bom, e desvirtuando a mensagem, procurando colocar dúvidas na cabeça das pessoas. E muitos dizem, não, eu sou adventista, sim, eu amo a igreja, mas a igreja está toda errada e tal. Bom, falar que a teologia da igreja adventista, que as bases adventistas está errado, isso aí é um problema muito sério, porque a teologia adventista do sétimo dia, como nós vimos, quando nós estudamos nosso primeiro assunto domingo, é uma teologia revisada com oração e muito estudo, não é? E então, temos que ter cuidado com pessoas que fazem essa afirmação. Ela diz aqui em Eventos Finais, na página 91, vou pedir a Deliane para ler esse texto e depois os de 91 e 92 também. Pode ler, Deliane. Ninguém confie em si mesmo, como se Deus lhe houvesse conferido luz especial acima de seus irmãos. Ok? Então, vejam lá, irmãos. Deus não confere a nenhum homem, nenhuma mulher, uma luz especial que seja acima do conjunto da igreja. A igreja é um conjunto de pessoas pensantes, iluminadas por Deus, baseados exatamente nos escritos da palavra de Deus, na Bíblia e no Espírito de Profecia. Então, Deus não pega uma pessoa só e diz, olha, toda a verdade está aí, o resto aqui está tudo errado. Isso ele não faz. Se aparece alguém pretendendo fazer isso, pode desconfiar que essa pessoa está com problema. Certo? Vamos lá, Deliane, lê o segundo. Surgirão homens e mulheres proclamando possuir alguma nova luz ou alguma nova revelação, e cuja tendência é abalar a fé nos marcos antigos. Suas doutrinas não resistem à aprovada palavra de Deus. Mesmo assim, almas serão enganadas. Vejam que ela é bem contundente, né? Que realmente iriam surgir pessoas, mas que eles não passam na prova, não passam no teste. Pode continuar, Adeliane. Agora vamos para Cristo em seu santuário, página 15 e 16. Quando o poder de Deus testifica daquilo que é a verdade, essa verdade deve permanecer para sempre como a verdade. Não devem ser agasalhadas quaisquer suposições posteriores contrárias ao esclarecimento que Deus proporcionou. Aí eu estou me lembrando daquele texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, quando Paulo escreve aos Gálatas dizendo, ainda que nós, ou mesmo o anjo dos céus, vos pregue um evangelho diferente daquele que já foi dado, que seja anátema, não é? Temos que pensar nisso. Então, irmãos, agora chegamos aqui à conclusão. É o seguinte, irmãos, o momento que nós estamos vivendo é um momento muito solene, que requer de nós, como adventistas do sétimo dia, muita consagração, muita entrega, porque o que está acontecendo atualmente no mundo, que é algo completamente peculiar, eu poderia citar para vocês aqui algumas ocasiões em que o mundo tem uma parada, não é? Por exemplo, no século XV, nós falamos sobre isso numa live com a peste bubônica. Mas aquilo ali foi na Europa, o Novo Mundo ainda... Isso aqui era tudo mato, né? É desconhecido. Foi na Europa e foi também numa ocasião em que o mundo não era uma aldeia global. Bem diferente, né? Muitas porções da Terra, da vastidão desse planeta, muitas ficaram de fora daquela peste bubônica. Depois nós tivemos aí uma grande conflagração, que foi a Primeira Guerra Mundial, que morreu muita gente, mas foi uma guerra e, muito embora tenha sido uma desgraça para o mundo, tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial, mas o que está acontecendo agora é de um caráter completamente distinto. O mundo inteiro parou. As indústrias, o comércio,
basicamente, são poucas as áreas que estão atuando, digamos assim, em uma rotina. E as pessoas, elas são obrigadas a ficar em casa, elas são proibidas até de trabalhar, na maioria. Então, nós estamos vendo um surgimento de uma nova ordem de coisas. Eu tenho falado todos os dias para vocês, o Michelson Borges, inclusive, lembrou bem numa live que ele apresentou, que um importante jornalista da Argentina, ele vem propugnando isso, que depois do coronavírus, o mundo será diferente. E que o mundo vai entrar numa ordem diferente, uma ordem global diferente, e vai precisar de uma pessoa, de uma categoria moral elevada para poder nortear os caminhos desse novo mundo. E ele, inclusive, indica o Papa Francisco para isso. Então, ele não é o único. Eu tenho ouvido aí algumas vozes falando a respeito dessa nova ordem mundial e da necessidade de um líder com esse cunho moral. Exatamente o que a irmã White fala no Grande Conflito. Que quando o mundo protestante, lançando a mão sobre o abismo, apanhar a mão do papismo, estará então formada aquela aliança que é predita lá em Apocalipse e que dentro em breve o mundo vai entrar numa última crise. Então, eu creio, piamente, já falei para vocês essa semana, que essa crise que nós estamos vivendo agora, ela é uma precursora da crise final com o decreto dominical. Ela é uma precursora. Eu não sei exatamente o que mais nós teremos pela frente, mas eu já posso imaginar que essa crise é uma das últimas que nós estamos vivendo. É uma preparação do mundo para essa crise final. Nós ainda vamos ter, como nós vamos ver ainda por alguns textos, a oportunidade de sair e visitar os lares e falar a verdade para as pessoas. Porque a própria irmã White fala isso. Nós vamos visitar os lares, que nós vamos... as pessoas, elas serão mais convencidas da verdade pelo poder do Espírito Santo até do que pelo poder de convencimento dos argumentos. Ela fala sobre isso, que os lares serão visitados. Mas é interessante nós observarmos que ela fala isso também no contexto do decreto dominical, que quando o decreto dominical for expedido, muitas pessoas vão querer saber. Isso vai despertar a curiosidade, vai aguçar o interesse das pessoas, que são os adventistas que terão que sair para esclarecer as pessoas a respeito disso. Só que Deus, ele precisa de uma igreja rediviva, ele precisa de uma igreja viva para poder fazer esse trabalho. Então, o momento de consagração é o momento antes do decreto dominical. Então, quando a gente vê os escritos dela, a gente observa que realmente, de fato, tem primeiro uma consagração, vem a chuva serôdia, e essa chuva serôdia vem com refrigério, a gente vai falar sobre isso, não é? Um período de selamento maravilhoso, muitas pessoas vão entrar para o movimento adventista, vão se tornar adventistas fervorosos. Ela diz que virão para a nossa igreja homens como Paulo, vocês já imaginaram, homens de coragem, né? E muitos desses homens vão nos substituir, eles vão ficar ali na frente, não é? Entusiasmados pela verdade que eles vão receber. Então, eu queria ler para vocês, está na meditação matinal de 1999, e recebereis poder, na página 285, ela diz assim: é chegado o tempo para se realizar uma reforma completa. Agora ela, né? Completa, não apenas uma reforma, mas uma reforma completa. Quando esta reforma começar, o espírito de oração atuará em cada crente e banirá da igreja o espírito de discórdia e luta. Amém, irmãos? Amém.